Olá, meu nome é Eliezer, sejam bem-vindos ao Baú do Coiote. Você já ouviu falar desse livro aí? Sangue na Areia, entendendo o conflito no Oriente Médio, os interesses, os perigos e o que a Bíblia diz sobre o futuro. Eu confesso que, apesar de eu gostar muito de escatologia, relutei alguns meses antes de pegar esse livro para ler, por pura desconfiança do autor, que é nada mais nada menos do que o Ben-Hinn. Para quem não conhece, o Ben-Hinn é um famoso televangelista israelense radicado nos Estados Unidos há muitos anos. Ele também ficou conhecido por algumas práticas, digamos, um tanto exóticas no meio evangélico. Mas, finalmente, o meu interesse pelo tema venceu o preconceito inicial e eu finalmente li o livro. E eu posso dizer que eu me surpreendi positivamente. Não tem nenhuma heresia e nenhum erro teológico grave nessa obra, o que é bastante tranquilizador. O livro não é um estudo complexo sobre o final dos tempos. Mesmo assim, a linguagem bastante simplificada e objetiva ajuda um leitor que não é muito familiarizado com os temas do Oriente Médio e das profecias bíblicas a entenderem melhor o tema. Na verdade, o livro aborda muito mais as questões históricas que explicam as raízes do conflito árabe-israelense do que interpretações de profecias futuras, apesar de essas aparecerem também. Ben-Hinn nasceu na cidade de Jaffa, em Israel, poucos anos após a criação do moderno Estado judeu, que foi fundado em 1948. Posteriormente, essa localidade foi engolida pela expansão urbana de Tel Aviv e mudou o nome para Yafo. Ele não é judeu, mas por ter nascido nessa região conhece bem os complexos problemas que geram tensão entre árabes e judeus, e que despontaram em várias guerras ao longo do século XX. Inclusive, foi depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967, que o pai dele decidiu migrar para o Canadá com toda a família. O livro mostra que os árabes afirmam serem descendentes de Abraão através de seu filho Ismael. Com o tempo, os descendentes de Ismael se dividiram em numerosas tribos e povoaram toda a região da Arábia e parte do que hoje é o leste da Jordânia. Muitos deles se tornaram prósperos mercadores e construíram cidades importantes. A narrativa esclarece que essas tribos árabes eram politeístas, ou seja, adoravam diversos deuses diferentes. Porém, tudo mudou com o advento do islamismo por volta do ano 610 d.C. A religião, iniciada por Maomé, conseguiu unir as tribos do deserto e rapidamente se expandiu pelo Oriente, conquistando diversos países. Alguns capítulos são dedicados a descrever os conflitos mais modernos entre os dois povos, desde o crescimento do movimento sionista, que culminou com a criação do Estado de Israel, até a criação da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, passando pelo famoso Acordo de Camp David e pela Guerra do Yom Kippur. Esses relatos históricos ocupam mais da metade do livro, e aqui eu encontro um pequeno ponto negativo. Ben-Hinn parece ser um pouco pretensioso quando ele descreve a relação dele com autoridades mundiais e com líderes no Oriente Médio, como, por exemplo, o falecido rei Hussein, da Jordânia, e o ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Mas não é nada que comprometa a obra. Um dos trechos mais interessantes, na minha opinião, é o comentário dele sobre a parábola da figueira, que está escrito lá em Mateus 24:32. Como você sabe, a figueira ela é um símbolo da nação de Israel até hoje. Segundo a interpretação dispensacionalista mais comum, a expressão "não passará essa geração sem que tudo isso aconteça" revela, sem dizer dias e horas, a época exata da volta de Cristo. Tendo em mente que uma geração bíblica dura cerca de 100 anos, é preciso identificar quando os brotos da figueira, que é Israel, começaram a crescer. Seria uma referência ao ano da restauração do Estado israelense em 1948? Nós não podemos afirmar, mas se essa interpretação estiver correta, podemos esperar muitas coisas interessantes acontecendo no planeta Terra nos próximos 20 e poucos anos. Coisas como o arrebatamento da igreja,
a invasão de Israel pelos lados do norte, a derrota dos seus inimigos, a ascensão do anticristo, a reconstrução de um novo templo, entre outras coisas. Porém, se essa interpretação estiver errada, ela terá que ser abandonada no máximo até o ano de 2048. Mas, na minha opinião pessoal, levando em conta o que tem acontecido nos últimos 2 anos, existe uma grande possibilidade dessa interpretação estar correta. Ou seja, coisas fantásticas irão acontecer nos próximos anos, quiçá nos próximos meses. E por fim, eu gostei muito da forma como o livro termina. Ele termina fazendo um apelo evangelístico ao leitor, convidando para o arrependimento todos aqueles que ainda não tomaram uma decisão de seguir a Jesus. Termino dizendo que essa é uma boa leitura para quem se considera leigo em escatologia bíblica, porque conhecer a história dessa região ajuda muito na boa interpretação dos textos proféticos. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, eu peço para deixar o teu like aqui embaixo para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever para receber toda semana um conteúdo informativo e edificante. Até a próxima, se Deus quiser.